A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre a revelação dos 7 selos do Apocalipse de uma forma simples e resumida. Então, irmãos, como vai ser uma forma resumida, né, uma forma mais simples, eu não estarei usando aqui a Bíblia, certo, irmãos? Mas tem os escritos aqui, né, nesse rascunho que eu fiz sobre os 7 selos e eu vou explicar para os irmãos, certo, irmãos? Esse vídeo, irmãos, ele vai ser um acréscimo ao vídeo número 56, 57 e 58 do canal Examinando a Bíblia. Então, irmãos, caso os irmãos não tenham assistido esses vídeos, né? Após ver esse vídeo de hoje, eu recomendo para os irmãos ir lá, né? Na playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse do canal e procurar pelo vídeo 56, onde eu explico quem é o primeiro cavaleiro, quem é o cavaleiro do primeiro selo, o vídeo 57, onde eu falo, né, sobre o quinto selo e a conexão profética que ele tem com a grande multidão, e o vídeo, irmãos, número 58, onde eu falo do sexto selo revelado nas palavras de Jesus e nas palavras dos profetas. Então, irmãos, eu vou aqui explicar para os irmãos, né, o que os 7 selos nos revela, né? Então, irmãos, eu vou aqui resumir do primeiro ao sétimo, né? E depois nós vamos ler aqui cada um dos selos, né? E eu vou explicar todos para os irmãos, né? O primeiro selo, irmãos, ele vai nos revelar a aparição do anticristo. O segundo selo vai nos revelar a guerra. O terceiro selo vai nos revelar a fome. O quarto selo vai nos revelar a morte. O quinto selo vai nos revelar a morte das testemunhas de Jesus Cristo no tempo da grande tribulação. O sexto selo, irmãos, vai nos revelar a volta de Jesus Cristo. E o sétimo selo, irmãos, ele vai nos revelar o assunto das trombetas, né, tocadas no tempo, né, do primeiro ao sexto selo. Então, os irmãos notam aqui que esses selos, irmãos, eles vão ocorrer no tempo do fim. Nenhum selo foi aberto ainda, certo, irmãos? Isso é para o tempo do fim. Ainda está para se cumprir, né? Eu vejo aí muitas pessoas falando, já foi aberto tal selo. Não, irmãos. Tudo vai ser revelado, né? Os selos vão ser abertos no tempo do fim. E se inicia, irmãos, com a aparição do anticristo. Então vamos falar aqui sobre o primeiro selo. Ó. No primeiro selo, a visão é de um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco lhe foi dado uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Ó. Nos revela a aparição do anticristo. Irmãos, veja bem que nessa visão de João, o cavaleiro do cavalo branco ali do primeiro selo, ele tinha um arco na mão e foi-lhe dado uma coroa. O que quer dizer esse dado uma coroa a ele? O que quer dizer ser dado uma coroa? Aqui, irmãos, está nos revelando o quê? O anticristo recebendo o reino. Então, irmãos, quando esse cavaleiro recebe uma coroa, está nos revelando o quê? O anticristo recebendo o reino. Os irmãos notam que no segundo, terceiro e quarto selo vai nos revelar guerra, fome e morte. Guerra, fome e morte, irmãos, são consequências do reinado do anticristo na terra. Quando Jesus Cristo ele vier e estabelecer o reino dele, irmãos, vai ver um reino de amor, de justiça, de paz, né? De tudo que é de bom. Então, irmãos, não tem como esse primeiro cavaleiro ser Jesus Cristo, porque o que vai suceder, irmãos, o reinado do anticristo é o quê? O que vai acompanhar o reinado do anticristo é o quê? Guerra, fome, morte, quer dizer, tudo quanto é coisa ruim. E o reino de Cristo não. Ele vai estabelecer coisas boas, né? Justiça, amor, união, paz. Certo, irmãos? Então, aqui, quando fala que lhe foi dado uma coroa, quer dizer, é o anticristo recebendo poder. Então, os irmãos notam que lá em 13 de Apocalipse é dito que os homens adoram o dragão, que é o diabo, porque ele deu poder e autoridade à besta. Então, irmãos, esse primeiro selo também nos conecta a Apocalipse. Quando nós vemos, né, o dragão dando poder e autoridade para a besta, é a mesma revelação, irmãos, desse cavaleiro recebendo
uma coroa. Os irmãos notam que lá em 17 de Apocalipse, se eu não estou enganado, vai dizer que aqueles 10 chifres da 7ª cabeça são 10 reinos, né? Que ainda não recebeu poder, porém eles receberão poder juntamente com a besta por 1 hora, quer dizer, um curto espaço de tempo. Então, irmãos, nós vemos aqui, esse cavaleiro recebendo uma coroa é o quê? É o anticristo recebendo o reino. Ele saiu vencendo e para vencer. Nota que em 13 de Apocalipse fala que ele faz guerra aos santos e ele vence os santos de Deus também, certo, irmãos? Então, nota que muitos vão maravilhar de ver a besta renascer. Por quê, irmãos? Porque ela sai vencendo e para vencer. E o povo vai dizer, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Por que, irmãos, esse tipo de coisa vai estar na boca dos homens? Porque eles estão vendo, né, o primeiro cavaleiro vencendo, saindo para vencer, certo, irmãos? Então, aqui eu imagino que os irmãos entenderam. Esse primeiro cavaleiro nos revela o anticristo, é a aparição do anticristo. Segundo selo, um cavalo vermelho. Seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, né? E fazer guerra e que os homens se matassem uns aos outros. Seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Nos revela guerra. Então, irmãos, aqui não é difícil de entender, né? Esse cavaleiro tem o poder de tirar a paz. Quando a paz é tirada, é por quê? Porque tem guerra, ó, e faz com que os homens se matem um ao outro. Na onde que os homens se matam? Numa guerra. Então, irmãos, nós vemos aqui a revelação desse segundo selo, desse cavalo vermelho, é o quê? É a guerra, né? É outra consequência, é uma das consequências do reino do anticristo. Terceiro selo, irmãos, ó. Cavaleiro preto. Seu cavaleiro tem uma balança na mão. Uma voz diz, 1 medida de trigo por 1 dinário. 3 medidas de trigo por 1 dinário. Não danifiques o azeite e o vinho. Isso nos revela fome. Então, irmãos, é outra consequência do reino do anticristo, a fome, irmãos, certo? Então, nota aqui que na visão, João ele tem a visão de um cavaleiro, ele tem uma balança na mão, né? E uma voz diz, né, 1 medida de trigo por 1 dinário e 1 medida de trigo por 1 dinário e 3 medidas de cevada por 1 dinário. Aqui, irmãos, eu escrevi trigo 2 vezes, né? Mas quando fala aqui de 3 medidas, né? Os irmãos vão ver na Bíblia que é a cevada, né? Então, irmãos, 1 medida de trigo por 1 dinário e 3 medidas de cevada por 1 dinário. Irmãos, essas medidas são medidas equivalentes, irmãos, para fazer um pão, certo, irmãos? Com 1 medida de trigo se faz um pão e com 3 medidas de cevada se faz um pão, certo, irmãos? E o dinário é o que o trabalhador ganhava na época por um dia de serviço. Então, resumindo aqui, irmãos, a pessoa trabalha um dia inteiro para conseguir um pão. Os irmãos estão entendendo? Escassez de alimento, fome, certo, irmãos? Então, os irmãos notam uma coisa aqui interessante, que lá na época bíblica, né, naquela época dos apóstolos, né, naqueles tempos, o trigo era utilizado mais pelas pessoas ricas para poder fazer o pão. Enquanto os pobres, irmãos, eles utilizavam o quê? A cevada, certo, irmãos? Então era costume ali, né? As condições da época, que o rico usasse o trigo para fazer o pão e o pobre a cevada. Então, irmãos, isso nos dá a entender o quê? Que isso, irmãos, vai estar afetando tanto o pobre quanto o rico, certo, irmãos? Então entende, né, que essas medidas, né, que faz um pão, elas vão valer o quê? Um dia inteiro de trabalho, ó. Uma voz diz, né? 1 medida de trigo por 1 dinário, 3 medidas de cevada por 1 dinário. Não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, eu ainda não tenho uma compreensão exata do que é
não danificar o azeite e o vinho. Mas quando nós examinamos a palavra, irmãos, nós vemos que o vinho está sempre ligado à palavra de Deus e o azeite está sempre ligado ao Espírito Santo, certo, irmãos? Então nós vemos que pode ser uma simbologia do quê? De coisas espirituais, quer dizer, a fome, né, a escassez de alimento vem sobre a terra, só que aquilo que é espiritual não vai ser danificado. Então, irmãos, eu entendo mais ou menos dessa forma. Mas, no geral aqui, irmãos, esse terceiro selo, né? Esse terceiro cavaleiro, ele está nos revelando o quê? A fome, certo, irmãos? Que é outra consequência do reino do anticristo. Agora, irmãos, vamos aqui ver sobre o quarto selo. Quarto selo, cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chama Morte, e o Hades o seguia. Então veja bem, irmãos, o cavaleiro dele se chama Morte. Nós sabemos o que é morte. E o Hades o seguia. O Hades, irmãos, é o lugar de habitação dos mortos. Vem a morte sobre o homem morre, né? E ele fica ali aprisionado no Hades. Então um acompanha o outro. Seu cavaleiro se chamava Morte e o Hades o seguia, ó. Foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra. Então, olha, irmão, quarta parte da terra, ó, para matar a espada, fome, pela peste e pelos animais selvagens. Então, nós vemos aqui, irmãos, que uma quarta parte da terra tá sendo morta por espada, fome, pestes, né? Que é doenças, né? Coisas como uma epidemia, uma pandemia, e pelos animais selvagens. Os irmãos notam que o segundo e terceiro cavaleiro nos revela o quê? Guerra e fome. Só que aqui, irmãos, parece que no quarto selo as coisas intensificam, porque nós vemos uma quarta parte da terra sendo morta, né, por essas coisas, não só pela espada, né, e pela fome, mas também pela peste e pelos animais selvagens. Irmãos, quando nós olhamos lá no livro da lei, mais especificamente no livro de Levítico, irmãos, eu não vou ler, né, porque eu quero fazer esse vídeo de uma forma resumida, mas os irmãos podem ler lá no capítulo 26 de Levítico, né, verso 14 em diante, todo aquele contexto, os irmãos vão ver que Deus, ele adverte o povo. Quando o povo, né, deixasse de seguir os mandamentos de Deus, Deus ia castigar o povo, irmãos, com essas coisas aqui, com a espada, com a fome, com as peste, né, e com as feras da terra, né, ou seja, os animais selvagens, né. Então, irmãos, nós entendemos o quê? Que isso é o juízo de Deus. Então, os irmãos notam que nesse quarto cavaleiro, ele está executando o juízo de Deus sobre a terra. Então, irmãos, esses juízos iam sobrevier, né, sobreviriam ao homem quando ele deixasse de seguir o caminho de Deus, quando o homem, irmãos, se apostatasse da sua fé, seguindo a outros deuses, certo, irmãos? E nós vemos, irmão, que lá no tempo do fim, o que não vai faltar é a apostasia, certo, irmãos? Porque o reino do anticristo, o reino da besta, ele vem para isso mesmo, fazer o homem apostatar da sua fé. Porém, aqui, irmãos, nesse quarto selo, nós vemos o homem colher o fruto da sua apostasia. Então, os irmãos, aí na casa dos irmãos, faz uma leitura, né, no livro de Levíticos, né, capítulo 26, do verso 14 em diante, que lá os irmãos vão entender que Deus advertiu, né, que quando os homens, né, deixassem o caminho do Senhor, deixassem de seguir os mandamentos do Senhor, né, e buscassem outros deuses, né, sobreviriam esses castigos, né? Espada, né? Que é guerra, fome, peste, né? Morte pelos animais selvagens, né? Então os irmãos estão entendendo, né? Primeiro selo, aparição do anticristo. Segundo selo, guerra, né? Terceiro selo, a fome. O quarto selo nos revela a morte, né? De um quarto da terra, certo, irmãos? A morte vem pela espada, pela fome, né, pela peste, por animais selvagens, né? E nós vemos isso como uma permissão de Deus para executar juízo sobre os homens pecadores, né? Um juízo sobre aqueles que deixa de servir a Deus, né? Deixa de servir ao Senhor, né? E vai se apostatar, vai servir outros deuses. Então, irmãos, vamos falar aqui agora do quinto selo. Quinto selo. Aqui, irmãos, no quinto selo, eu só quero comentar uma coisa interessante aqui para os irmãos. Nota, irmãos, que nos
primeiros 4 selos são cavalos e cavaleiros neles, né? E aqueles 4 seres viventes são eles que chamam, né? Esses 4 selos, né? Eles que revelam esses 4 selos. No 5º selo em diante já não é mais assim. E os irmãos notam que lá em 7 de Apocalipse tem 7, né? Perdão, irmãos, tem 4 anjos retendo os 4 ventos, né? Dos 4 cantos da terra para que o vento não soprasse sobre nenhuma árvore, né? Não danificasse nada. Então os irmãos notam uma conexão profética, né? Desses 4 primeiros selos, né? Que são abertos ali mediante são revelados mediante aqueles 4 seres viventes, né, com aqueles 4 anjos que estão retendo os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Então, irmãos, vamos aqui falar do 5º selo. Ó. Visão da alma dos que tinham sido mortos, ó, entre parênteses aqui, né, no tempo da grande tribulação, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Então, aqui, irmãos, o João tem a visão da alma daqueles que foram mortos, né? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, né? E eles estão debaixo do altar de Deus, ó. Eles clamam que seu sangue seja vingado. E a eles é dado vestes brancas e é dito que repousem por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos mortos dos seus conservos, que também iam ser mortos como eles. Ó, nos revela a morte das testemunhas, mais precisamente no tempo da grande tribulação. Então aqui no 5º selo, irmãos, João está tendo a visão, né, da alma daqueles que foram mortos, né, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Então, irmãos, aqui está nos revelando o quê? As testemunhas de Cristo sendo mortas no tempo da grande tribulação, irmãos, certo? Então, os irmãos notam que no tempo da grande tribulação a igreja vai passar por ela, né, e nós vamos ser mortos, né, por causa da palavra de Deus que nós vamos guardar e ensinar e pelo testemunho de Cristo que nós vamos dar para as nações. E os irmãos notam que ali, irmãos, eles estão clamando, né, por vingança de seu sangue, né? Porque é um sangue inocente derramado. É dito que é dado vestes brancas, né, a eles, né? E para repousar por mais um pouco de tempo. Então, nota uma coisa interessante aqui, irmãos. O fato deles, né, desses que estão ali debaixo do altar de Deus, que foram mortos no tempo da grande tribulação, nota uma coisa interessante, que eles estão recebendo vestes brancas. E os irmãos notam que lá em 7 de Apocalipse, quando João tem a visão da grande multidão, é dito que aquela grande multidão ela está vestida de vestes brancas, né? E ela veio de uma grande tribulação. Então os irmãos notam essa conexão, né? Os irmãos notam que essa grande multidão que está vestida de branco é aqueles que estavam debaixo do altar de Deus, irmãos, certo? E foram mortos, né? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles deram, né? Por causa do testemunho de Jesus Cristo, certo, irmãos? E é dito lá que eles vieram de uma grande tribulação. Então, aqui, irmãos, nós entendemos, o 5º selo vai nos revelar basicamente isso, né? O clamor, né, por vingança do seu sangue, né, das testemunhas de Cristo, né, que foram mortas no tempo da grande tribulação. Certo, irmãos? Eu imagino que até aqui os irmãos entendeu. Agora nós vamos para o 6º selo. Há um grande terremoto. O sol se escurece, a lua se torna como sangue e as estrelas caem do céu na terra. O céu se recolhe como um pergaminho. Irmãos, essas palavras aqui está conectada com aquilo que Cristo ensinou no sermão profético. Lá ele disse que após a aflição daqueles dias, o que é a aflição daqueles dias que Jesus se referiu? Ao tempo da grande tribulação. Após, não antes, irmãos, mas porém, após a aflição daqueles dias, ó, aparecerá o sol, né? É dito lá que o sol escurecerá, a lua não dará claridade e as estrelas, irmãos, ia cair do firmamento. Então os homens viriam o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e glória. Então ali no sermão profético, Cristo usou essas palavras. Ele disse que a lua se tornaria como sangue, né? O sol
não daria o seu brilho, né? E as estrelas cairiam do firmamento, né? E Cristo retornaria. Então, aqui, irmãos, nós estamos vendo, né, que há um grande terremoto, ó, o sol se escurece. Lá é dito que o sol não dará a sua claridade, né? E a lua se torna como sangue. Então, irmãos, nós vemos que isso está conectado com as palavras de Cristo, né? Depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Aqui no sexto selo ela se torna em sangue, quer dizer, ela morre, perde o brilho dela. E as estrelas cairiam do firmamento. Então, irmãos, essas palavras do sexto selo, elas se conectam o que? As palavras de Jesus, quando ele está falando da sua volta. Então fica claro e evidente que o sexto selo nos revela o que? A volta de Jesus Cristo. Continuando. Os homens clamam para que os montes caiam sobre eles, para se esconder da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então nota que aqui nessa visão, irmãos, nós já entendemos que é a volta de Cristo. Aqui os homens, irmãos, eles estão clamando para os montes cair sobre eles, para esconder eles da face, né, daquele que está assentado sobre o trono e para e da ira do Cordeiro. Quer dizer, eles, irmãos, estão querendo fugir da ira do Cordeiro. Então, nota, irmãos, que assim que Jesus Cristo retorna, Jesus Cristo, né, ele vem com a sua ira, né, para castigar os homens pecadores. Por quê, irmãos? Porque eles causou grande tribulação na terra, eles causou matança, eles levou o homem à apostasia, né? Levou muitos à apostasia. Então, os irmãos vão notar, quando os irmãos vão ler sobre a sétima trombeta, lá na sétima trombeta dito assim, né? Na verdade, iraram-se as nações. Que nações são essas? As que estão aliadas ao anticristo. Aí é dito, veio, porém, a tua ira. Então, quer dizer, as nações se iram, causam grande tribulação, persegue, mata, leva o homem à apostasia. Só que quando Cristo retorna, irmãos, é a ira do Cordeiro, é a ira de Deus que começa a ser derramada sobre os homens. Quer dizer, eles vão pagar tudo que eles fizeram, irmãos, certo? E aqui, irmãos, sobre o sétimo selo, nos revela as trombetas tocadas no tempo do primeiro ao sexto selo. Então, irmãos, quando nós analisamos do primeiro ao sexto selo, nós entendemos que o primeiro vai nos revelar a aparição do anticristo. O segundo, terceiro e quarto selo vai nos revelar guerra, fome e morte, consequências do reinado do anticristo na terra. O quinto selo, irmãos, vai nos revelar, né, as testemunhas, né, de Cristo mortas, né, que foram mortas, né, pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Elas estão debaixo do altar clamando para que o seu sangue seja vingado. Sangue esse, irmãos, que foi derramado no tempo da grande tribulação. E o sexto selo, irmãos, vai nos revelar o que? A volta de Cristo. Então, irmãos, aqui no sete selo vai nos revelar, né, tudo que ocorreu desde a aparição do anticristo até a volta de Jesus Cristo, vai nos revelar isso, mas mediante a revelação das trombetas. Nota, irmãos, que o sexto selo nos revela o quê? A volta de Cristo. Quando nós olhamos para sete trombetas, a última trombeta, a sétima, também vai nos revelar a volta de Cristo. Não são duas voltas, irmãos, uma diferente da outra, distinta da outra. É a mesma volta. É a mesma volta de Cristo. Só que, irmãos, no assunto do sete selo, Deus está revelando de uma forma. Lá na sete trombeta, Deus vai estar revelando de uma outra forma. É como se os irmãos pudessem passear numa cidade. Os irmãos pegam uma moto, um carro, saem andando. Os irmãos vão ver as casas, né? As ruas, né? Conhecer onde está a padaria, onde está o mercado. Então, os irmãos andando de pé, ou com uma moto, ou com um carro, o irmão vai ter uma determinada visão da cidade. Mas o irmão pega, né, um exemplo, e começa a filmar a mesma cidade por um drone, ou pela vista de um helicóptero. Os irmãos vai ver a mesma cidade, só que, porém, por um outro ângulo. Assim, irmãos, é a revelação dos selos e das trombetas. Deus vai nos revelar o que vai acontecer
no tempo do fim, mediante os 7 selos, né? Mediante os 7 selos, Deus vai dar uma certa visão. E mediante a 7ª trombeta, Deus vai dar uma outra visão por um outro ângulo. Mas irmãos, é a mesma revelação, se refere ao mesmo tempo, né? Que são os últimos 7 anos, né? Que o Apocalipse revela, certo, irmãos? O Apocalipse, ele veio para revelar para nós o que vai ocorrer no tempo da última semana profética. Ou seja, irmãos, nenhum selo ainda foi aberto, nenhuma trombeta ainda foi tocada. Tudo isso, irmãos, é a revelação do selo, a revelação das trombetas, das 2 testemunhas, tudo, irmãos, se dará no tempo do fim. Qual que é o tempo determinado do fim? Os últimos 7 anos, a última semana profética. É por isso, irmãos, que existe várias expressões no Apocalipse de um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses, né? Tudo isso, irmãos, vai nos revelar 3 anos e meio, né? A revelação do Apocalipse, irmãos, funciona o seguinte, são os últimos 7 anos. Os 3 anos e meio primeiro é o princípio das dores. Os 3 anos e meio finais, né, são as dores de fato, né? É ali que está a grande tribulação, é ali que está a perseguição, matança, né? E tudo isso. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Que esse vídeo tenha trazido entendimento, conhecimento, edificação, né, na vida de todos os irmãos. Peço para os irmãos que compartilhem, né, esse vídeo com mais irmãos na fé, né, para mais irmãos chegar ao conhecimento desses assuntos. E para terminar aqui, irmãos, caso os irmãos não tenham assistido o vídeo número 56, 57 e 58 do canal, eu recomendo os irmãos assistir, porque esse vídeo que eu estou fazendo aqui, falando dos 7 selos de uma forma resumida, vamos dizer assim, irmãos, é um acréscimo a esses vídeos, né, ao número 56, 57 e 58, né? Esse aqui, no caso, vai ser o vídeo número 59 do canal, irmãos. Então, irmãos, eu encerro aqui o vídeo, né? Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.